Silvana Lobo. Olha só, pessoal, os candidatos se preparam para a semana final de campanha eleitoral antes das eleições municipais. Amanhã é dia de debate aqui na Itatiaia. Nesse domingo, mais uma pesquisa foi divulgada. A pesquisa Itatiaia Doxa abriu a semana de diversos levantamentos que ainda vão ser divulgados. Vamos aos números da pesquisa. Mauro Tramonte, do Republicanos, continua na liderança para a corrida à Prefeitura de Belo Horizonte com 26,8% das intenções de voto. No entanto, ele teve uma leve queda se comparado com a amostra de 28 de agosto, quando tinha 29,3%. Fuad Noman, do PSD, candidato à reeleição, apresentou um crescimento de 10 pontos percentuais na pesquisa Itatiaia Doxa. Na primeira pesquisa, Fuad aparecia em terceiro lugar, com 10% das intenções de voto. Agora, o atual prefeito tem 20% das intenções e pulou para a segunda colocação. Bruno Engler, do PL, foi outro que cresceu acima da margem de erro, subindo de 10,7% em agosto para 16,9% na pesquisa divulgada nesse domingo. Duda Salabert, do PDT, tem 7,1%, Rogério Corrêa, do PT, 6,6%, Gabriel Azevedo, do MDB, 4,5%, Carlos Viana, do Podemos, tem 3%. Indira Xavier, do UP, Anderson Rocha, do PSTU e Lourdes Francisco, do PCO, eles não chegaram a 1%. Eduardo Costa, reta final, debate amanhã na Itatiaia, diversas pesquisas apontando aí o retrato de momento. A gente está entrando na semana decisiva, que a campanha eleitoral deve tomar alguns outros rumos que a gente ainda não tinha visto. Bom dia para você. Bom dia a todos. Júnior, o bom desta eleição em Belo Horizonte, e nós estamos há uma semana, né? É que está tudo em aberto. Então você que mora na capital, que gosta da Itatiaia, esteja certo de que seu voto fará diferença. Não ao voto útil, não ao voto ideológico, mas preferencialmente sim ao voto de quem tem mais condições de governar a cidade. Nesse momento, me parece que 3 são os possíveis postulantes que vão... Desgarraram um pouquinho, né? Acho que não tem como fugir mais. São muitas as pesquisas, umas mais confiáveis, outras menos confiáveis, mas eu acho que Tramonte, Fuad e Bruno Engler disputam quais serão os 2 que vão para o segundo turno. O que não quer dizer que os outros candidatos estão derrotados. Aliás, eu quero salientar aqui uma declaração da Duda Salabert ontem que me tocou. A Duda se queixou de 2 coisas. Primeiro, do abandono da esquerda. A ela que, segundo o seu entendimento, seria a candidata com maior possibilidade de ir para o segundo turno. E segundo, que ela classifica esse seu abandono como transfobia, o que não deixa de ser grave. Eu acho que a esquerda precisava de responder. Outra coisa que me espanta, e agora eu não tenho mais dúvidas, eu já falei isso aqui uns 20 dias, da desimportância das eleições desse ano para o Lula. Se o Frei Beto, 2 meses atrás, escreveu que o Lula não está preocupado em fazer sucessores, fica mais evidente ainda que ele quer se cacifar lá fora como líder mundial, talvez se tornar o pai dos pobres do Brasil. Haja vista essa preocupação que ele está agora com as bets, depois que deu o alarme no Bolsa Família. Mas ele não dá a mínima. Nós estamos numa semana para acabar as eleições de primeiro turno. Ele tem pequenas chances de ganhar em 6. O Bolsonaro está com muitas chances de ganhar em 12, o dobro. E ele, depois de voltar de Nova York, vai para o México. Está se lascando por Rogério Corrêa e para os seus candidatos em outros estados. Ô Rita Mundim, dados da pesquisa Doxa apontando aí, o Eduardo tem razão, 3 candidatos um pouco mais desgarrados aí na pesquisa. Amanhã tem debate na Itatiaia. Essa última semana que os candidatos têm para conseguir o voto do eleitor. Bom dia para você. Eu tava pensando no meu irmão, não tem nada a ver com a eleição. Rita. Desculpa, meu irmão tá no Rio de Janeiro. Não, essa foi. Ainda bem que é seu irmão, né, Rita? Ainda bem que é meu irmão, comprovo, Rogério Neves Mundim, mora no Rio. Eu tava conversando com ele. Mas enfim, bom dia, Júnior. Teremos segundo turno entre o que está posto e a novidade. Aí é saber quem vai convencer o eleitor de ser aquele que tem as propostas mais inovadoras para o que está posto. Porque Tramonte estacionou, ele já abriu a campanha com essa margem de votos aí e estacionou. Quem cresceu? Cresceu o atual prefeito, né, com a máquina, e a campanha do atual prefeito, eu já disse isso aqui, ela foi pautada pelo trabalho que ele
vem fazendo e ele pedindo para ele continuar esse trabalho. A campanha dos outros candidatos é a insatisfação com o estado que Belo Horizonte se encontra e quais as propostas para melhorar em diversos setores a capital mineira. E quem está propondo, quem está mais assertivo, né, no caso, o Tramonte e o Bruno Engler, devem ser os grandes os prováveis, né, companheiros, né, do Fuad no segundo turno, se o Fuad passar para um segundo turno. Então é a novidade contra aquilo que está posto. Acho que o maior crescimento, né, do Bruno Engler nessa reta final embola mais ainda as possibilidades de quem será o opositor de Tramonte no segundo turno, é o que parece, né? E como o Eduardo disse, eleitor, por favor, vote consciente e a decisão, a escolha do eleitor eu estou satisfeito com o trabalho que está sendo feito até hoje? Sim ou não? Se não, quem me representa mais sob o ponto de vista de mudar aquilo que me incomoda mais? Vai ser por aí. E em relação ao Lula, eu queria ampliar a fala do Eduardo. O Lula não está nem aí para o Brasil, porque ele não pode andar aqui, ele não pode sair na rua aqui, ele não pode aparecer aqui, e ele vai lá para fora e enche o ego dele, porque ele fala muita coisa que não corresponde com a realidade do país. Então, na verdade, ele não está preocupado com a eleição, porque ele não está sendo um cabo eleitoral forte. Então, para não passar vergonha, ele prefere ficar lá fora falando bem dele mesmo e de coisas que não estão acontecendo na nossa realidade. Ô, Silvana, da mesma forma que estou com o Moraes na briga com o Elon Musk. Ô Silvana, o Google então começa a bloquear esses anúncios de empresas que não entraram no processo de regulamentação, né? Um processo que começou já, tem o primeiro corte, agora é amanhã, né? 1º de outubro é o primeiro corte, não é isso? Sim. Acho que eu vi isso numa entrevista para você, inclusive no Itatiaia agora, e em janeiro, né? Que a coisa termina mesmo, o processo termina. Mas o Google já se antecipando e cortando a propaganda dessas empresas que não começaram o processo de regulamentação. Ô Rita Mundim, mais uma vez o assunto das bets voltando em pauta, agora com o Google na história, antecipando esse fechamento para propaganda, né? Na minha última fala aqui, Júnior, eu terminei sobre as bets perguntando por que as bets foram implementadas no Brasil sem nenhum tipo de restrição. Foi a fome arrecadatória do governo que tinha que provar fontes de origem de arrecadação para convencer o mercado, convencer o mundo de que ele cumpriria a meta fiscal para 2024. Então, as receitas oriundas dos tributos cobrados nas bets, elas são preciosas para o fechamento das contas. E quero também deixar aqui também o reconhecimento do Omar Aziz. Foi ele que acionou o Banco Central para fazer esse relatório. E antes disso, isso não começou no relatório do Banco Central, não. Isso começou com a associação do varejo, com a Febraban, com a Abras lá atrás, porque eles estão notando na prática a Febraban, o aumento da inadimplência em cartão de crédito e o aumento da inadimplência em geral. E foi feito um estudo que saiu nos Estados Unidos sobre as bets, exatamente apontando as classes mais vulneráveis, a CDE e o aumento da inadimplência dessas pessoas no geral lá nos Estados Unidos. Nós ainda chegaremos lá, infelizmente. Mas assim, tem que regulamentar e é engraçado, né? Porque o governo pode estar dando um tiro no pé, porque o imposto que ele cobra no consumo é muito mais alto do que o imposto pago nas bets. E para ilustrar, eu tô doida atrás dessa. Eu tenho uma amiga que o filho dela me mandou uma mensagem, ele sabe que eu gosto de futebol, ele, menor de idade, assistindo o jogo do Cruzeiro e do Vasco, ele queria saber o que eu achava do placar. Eu falei, uai, aí eu peguei, coloquei e falei, mas por que você está me perguntando qual que é o placar? Ele falou assim, se você acertar eu ganho R$60, um menino. Então é isso que está acontecendo no Brasil. E a mãe não estava nem sabendo. Bom, então essa epidemia tem que ser freada e tem que ter educação financeira. E quero aqui elogiar o Grupo Martim Minas, está fazendo uma universidade
para os seus colaboradores e está dando um curso, um programa de educação financeira. Se todos os empresários fizessem isso, eles teriam muito menos risco lá no chão de fábrica, porque o que afeta hoje as pessoas, a saúde mental, é exatamente o nível de endividamento. Então, quero deixar aqui os parabéns. Eles pediram para eu gravar uma mensagem de incentivo à educação financeira. Então, gente, vamos fazer isso. Vamos conscientizar quem não tem e quem não teve a oportunidade, nem terá, de fazer um curso de educação financeira numa escola formal. Ponto final no nosso conversa.